Boa tarde a todas, a todos. Eu queria dizer, antes de mais nada, que é motivo de muita satisfação, de felicidade mesmo, estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse mais recente trabalho de Raquel Varela, A História do Povo na Revolução Portuguesa, de 1974 e 75. Preciso, antes de mais nada, pedir um pouco de desculpas para vocês. Primeiro, porque Raquel, quando vai ao Brasil, ensaia um sotaque brasileiro para que a plateia se sinta mais próxima, né? E eu não sei fazer isso com o sotaque português. Ela viu muitas séries em que as pessoas imitam baianos falando e ela chega lá e diz que o sotaque é carioca, mas eu não sei fazer isso com o acento português. Por outro lado, eu também não sou um historiador português, então não sou um especialista na Revolução dos Cravos, não sou tão familiarizado quanto muitos dos presentes com o próprio processo revolucionário, né? Vejo que, com certeza, aqui muitos que viveram esse processo. Há 2 anos atrás estive aqui na FENAC no lançamento de um livro coordenado por Raquel, né, que discutia revolução ou transição, e quem apresentava o livro tinha sido um participante de um dos governos revolucionários. Então, eu estou aqui numa posição muito diferente, né? Eu sou um leitor familiarizado com algumas das discussões que Raquel, que o grupo de estudos que ela coordena na Universidade Nova de Lisboa, trazem em diálogo conosco lá no Brasil, e sou um historiador interessado nos estudos sobre a classe trabalhadora de uma forma em geral, né? Que lê à distância, com muito interesse, algumas das coisas que são publicadas aqui sobre a Revolução. Eu vou começar apresentando o livro, digamos, de fora para dentro, né? O livro é uma edição muito bem cuidada, e eu, com isso, queria parabenizar a Bertrand, né? Possui um prefácio de Ricardo Antunes, que é o mais conhecido hoje sociólogo do trabalho no Brasil, né? Possui um conjunto de imagens, de iconografia, de fotos, né? Facsímiles, reproduções de capas de periódicos. É um trabalho que conta com quadros, tabelas, cronologias, né? E, digamos, para quem não quiser ler, ainda assim pode comprar o livro, porque ele vai ficar muito bonito na estante, né? Agora, para quem quiser ler o livro, abrindo o livro, né, eu poderia dizer que a Raquel optou por uma dupla lógica de organização desse trabalho. A gente roubou alguma coisa, cara? Esse é meu. Não roubamos nada. É um alarme, mas... De um lado, ela organizou os capítulos do livro tendo em vista uma sequência cronológica de acontecimentos e de processos ao longo desse período de 19 meses que ela aborda no trabalho. Mas ela não faz isso seguindo a cronologia ou a periodização tradicional dos estudos sobre a Revolução Portuguesa, periodização tradicional esta que se centra quase sempre nos acontecimentos políticos da esfera governamental, institucional. Ela desenvolve uma periodização própria para tratar desses 19 meses que são abordados aqui no livro. Eu vou fazer referência a essa periodização mais para o final dessa minha apresentação. Por outro lado, os 16 capítulos do livro, mais a introdução, estão organizados segundo também uma lógica temática. Eles abordam, os diferentes capítulos abordam diversas modalidades de conflitos sociais, como as greves, as ocupações de moradias, as lutas pela terra, a produção artística engajada no processo revolucionário, etc. Através desses capítulos, o leitor constata que Raquel Varela, do ponto de vista do ofício, do trabalho do historiador, construiu um livro que é exemplar como exercício
de alguma coisa que o historiador inglês Edward Thompson, né, definiu como sendo a lógica da história, ou que deveria ser a lógica, né, da história. Nas palavras dele, um diálogo entre conceito e evidência, um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas, de um lado, e a pesquisa empírica do outro. Eu estou dizendo isso porque quem lê o livro da Raquel percebe que há um trabalho de pesquisa solidamente amparado, né, em um conjunto abundante daquilo que os historiadores chamam de fontes primárias, documentos que diretamente reportam os acontecimentos e os processos, né. Ela utiliza uma série monumental de periódicos, jornais, revistas, né, fez muitas entrevistas para aproveitar aspectos dessas entrevistas no livro, utiliza de uma forma que os historiadores nem sempre, né, conseguem utilizar, reportagens e documentários produzidos para a televisão e para o cinema, né. Recorre, claro, a documentos oficiais, documentos que foram produzidos pelas agências do Estado, mas recorre também a muitos panfletos, pequenos registros das organizações políticas, das mobilizações, em geral, dos trabalhadores, entre muitas outras fontes primárias, entre muitos outros documentos. Ela faz isso, a autora faz isso sem desconhecer que, antes dela, muitas outras pesquisas foram feitas sobre a Revolução. Ela leu, né, muitas dessas pesquisas e não se propôs a reinventar a roda. Ela utilizou o material dessas pesquisas de forma criativa, muitas vezes concordando com os autores, né, desses trabalhos, outras vezes discordando das conclusões, mas aproveitando, né, parte das análises ou da produção de conhecimento empírico, né, que esses trabalhos trouxeram, e fez com isso, né, um trabalho de leitura da bibliografia especializada que é bastante significativo. É preciso reconhecer também que o livro apresenta uma impressionante sistematização de dados quantitativos. Quer dizer, o livro tem muitos quadros e tabelas, né, quantificando, levantando o conjunto de greves, de ocupações urbanas, de mobilizações rurais. Há um exaustivo trabalho, né, de produção de quantificações que possam sustentar algumas das hipóteses, né, que o trabalho apresenta. Ela também desenvolve, né, Raquel também desenvolve, ao longo do livro, narrativas de acontecimentos, de processos, às vezes de acontecimentos-chave. Claro, o 25 de abril é narrado no livro, né? Muitas outras narrativas sobre o 25 de abril podem ser vistas, mas são também apresentadas narrativas de experiências de vida, de trajetórias de vida, de personagens menos conhecidos do que aqueles que lideraram, né, o levantamento militar que deu origem à Revolução de 1974. Mas, além dos levantamentos quantitativos e das narrativas, o ponto forte, né, do livro, claro, são as análises qualitativas, né, as análises inovadoras que a autora apresenta, especialmente, né, sobre o papel da classe trabalhadora na Revolução Portuguesa. Então, do ponto de vista da pesquisa empírica e da apresentação dessa pesquisa empírica, o trabalho da Raquel é exemplar. Mas não se trata apenas de um trabalho em que uma pesquisadora, uma historiadora, narra acontecimentos e processos. É um trabalho também, e por isso eu citei, né, Edward Thompson, a ideia da lógica da história, é um trabalho em que essas evidências empíricas estão o tempo todo, né, dialogando com conceitos, com referências teóricas de análise, né. A obra é inovadora, não apenas porque um número muito grande de fontes foi pesquisado, né, mas porque essas fontes foram interrogadas, foram questionadas à luz de questões formuladas a partir de um determinado debate teórico. Aliás, a partir de alguns debates teóricos.
são vários, eu vou identificar aqui rapidamente 3 deles que me parecem 3 debates fundamentais. O primeiro, construído em torno daquilo que a história social de matriz inglesa ou britânica, né, desde os anos final dos anos 1950, início dos anos 60, difundiu como uma noção que, me parece, foi influente em muitas outras escolas historiográficas, é muito influente na história social que foi produzida no Brasil, né, que é a noção de uma história vista ou feita a partir de baixo, né, que é também uma história dos de baixo, né, resumida aí nessa ideia de uma história do povo na Revolução Portuguesa, né. Há uma referência direta aí a toda a tradição da historiografia social inglesa, Hobsbawm, Edward Thompson, Christopher Hill e tudo mais, mas também a vertente da People's History, né, em que Howard Zinn é a principal referência explicitada aí no texto do livro da Raquel, né. Mas, quando Raquel fala em povo, a partir desse olhar, né, de uma história construída ou feita a partir de baixo, de uma história dos de baixo, ela tem uma identificação clara de quem é o povo. E aí eu uso as palavras dela no livro. Povo revolucionário, rebelde, resistente, os que desafiaram, os que desafiam a ordem estabelecida, que, em geral, é uma desordem de desemprego, subnutrição, analfabetismo, ignorância, repressão aos trabalhadores, conscrição para a guerra, né, e outras referências que Raquel utiliza para definir esse povo do qual ela está falando. Então, como na história social inglesa, né, essa referência da história dos de baixo, como na vertente da People's History, o que Raquel está chamando de povo são os trabalhadores do campo, da cidade, né, e, em especial, aqueles que se mobilizam, aqueles que lutam, aqueles que resistem a uma experiência de exploração que é característica das sociedades capitalistas, mas que, no caso específico, né, da sociedade portuguesa que Raquel aqui examina, depois de décadas de ditadura, né, era acentuada essa experiência da exploração por uma forte experiência de opressão. Então, é desse povo revolucionário que Raquel está tratando. E, para falar de um povo revolucionário e de uma revolução, um segundo debate teórico que me parece fundamental, empreendido por Raquel, é o debate sobre a teoria da revolução. Desse debate, eu aqui poderia, no máximo, apontar algumas linhas, né, do que para ela são referências fundamentais, mas é claro que Raquel parte dos clássicos do marxismo, né, de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, né, aí toma com muita acuidade, né, em consideração um modelo analítico desenvolvido por um historiador brasileiro muito próximo a Raquel, Valério Arcari, né, que, nos seus estudos sobre as revoluções do século XX, desenvolveu uma distinção entre, a partir de referências clássicas, né, mas entre as revoluções políticas e as revoluções sociais, que permitiu ao Valério e permite a Raquel captar melhor a dinâmica, né, dos processos revolucionários de uma forma geral, e a Raquel do processo revolucionário português. E é uma terceira referência, eu não diria propriamente teórica, só mais metodológica no sentido mais amplo da expressão, né, do método do trabalho, né, que é importante na discussão do livro que Raquel produziu, que é a referência a uma história global do trabalho. Raquel é uma das representantes aqui em Portugal dessa perspectiva, né, que visa superar, né, o recorte do Estado Nacional como o terreno, né, único da pesquisa em História do Trabalho, e visa também superar um olhar eurocêntrico, né, um olhar que toma os países europeus como o centro da análise da história mundial. Para isso, né, por isso, ela exercita, ao longo do livro, né, uma perspectiva em que a história da Revolução Portuguesa não pode ser compreendida
nela mesma, tem que ser compreendida numa conjuntura mais ampla, né? A conjuntura, poderíamos falar, da crise econômica dos anos 70, de 73, 74, que, obviamente, tem impacto na Revolução Portuguesa, uma conjuntura internacional, né, dos países do sul da Europa, que viveram longas ditaduras, e o que acontece em Portugal, Raquel chama muita atenção para isso, tem direta importância, tem um capítulo do livro só sobre isso, direta importância no processo, né, do fim do regime ditatorial na Espanha. Então, mas não só por isso, especialmente esse olhar, né, para uma história global do trabalho, privilegiado por Raquel, né, lança sua análise para uma atenção, né, muito maior do que tradicionalmente é dada para as lutas de libertação nacional na África, através das guerras de guerrilha, fortemente ancoradas no suporte de trabalhadores rurais, camponeses, né, das antigas colônias portuguesas no continente. Então, a história do povo na Revolução Portuguesa não é uma história só do povo português, embora seja principalmente uma história do povo português, mas é uma história que tem íntima relação com as lutas de outros povos, com as lutas de libertação nacional, né, dos trabalhadores das antigas colônias portuguesas no continente africano. E, a partir dessas referências teóricas e da sólida pesquisa empírica que eu mencionei, Raquel enfrenta com elegância, mas com firmeza, né, o debate historiográfico sobre o sentido da Revolução Portuguesa. E, ao enfrentar esse debate, Raquel busca contribuir com visões novas, né, sobre a Revolução, pelo menos em 3 planos, né. O primeiro deles tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar, né. Para Raquel, as lutas na África tiveram um papel desencadeador do processo revolucionário. Não apenas porque o MFA se constitui reunindo uma oficialidade intermédia que estava farta, que estava cansada da guerra, mas também porque as revoluções anticoloniais em África, e Raquel insiste na terminologia revoluções anticoloniais e não apenas guerras coloniais, né? As revoluções anticoloniais deram um exemplo para lutas em Portugal e estabeleceram aqui bases de apoio, né, através de fenômenos como manifestações públicas, mas também de deserções, né, de militares, né, bases de apoio que foram importantes para o crescimento da resistência ao regime aqui em Portugal e também, né, para o surgimento e crescimento de novos setores da esquerda portuguesa, especialmente aqueles que Raquel trata ao longo do livro como a extrema esquerda. E, claro, feita a Revolução em Portugal, depois do 25 de abril, cresce o apoio do povo português à independência das colônias, né? E isso acaba se tornando uma tarefa a ser cumprida no próprio processo desencadeado pelo 25 de abril. Por outro lado, investindo nesse nexo entre a Revolução, ou as revoluções anticoloniais em África, e o 25 de abril e o processo revolucionário em Portugal, Raquel também desmonta, né, uma tese que, embora conservadora, tem muitos adeptos na discussão sobre a Revolução, que é a ideia de que foi uma revolução sem mortos, ou praticamente sem mortos, né? Ao chamar a atenção para esse nexo entre Portugal e África, né, Raquel chama também a nossa atenção para a brutalidade da atuação das forças militares portuguesas no continente africano, forças militares essas que perderam cerca de 8.000 soldados na guerra, mas mataram, pelos levantamentos imprecisos que Raquel levanta, pelo menos 100.000 africanos, entre civis e guerrilheiros. Daí a afirmativa categórica que Raquel faz no livro, de que, aí são palavras dela, né? A revolução é determinada pela combinação da luta anticolonial com a irrupção das lutas na metrópole e vice-versa. A situação na metrópole reforça a legitimidade dos movimentos de libertação nas colônias e precipita a independência destas num curto espaço de tempo.
Esse, então, é um primeiro ponto em que Raquel incide sobre o debate dos historiadores a respeito da Revolução, com uma contribuição que me parece nova. Um segundo ponto. Para Raquel, isso já está claro em todos os trabalhos que ela publicou antes, né, sobre a Revolução, sobre o PCP na Revolução, houve uma revolução, não uma transição da ditadura à democracia. Essa é a resposta clara, né, que a autora apresenta aos que procuram diminuir o sentido revolucionário dos acontecimentos de 1974 e 1975. Uma revolução, Raquel mostra isso muito bem, nem sempre é vitoriosa em superar a ordem anteriormente existente do ponto de vista mais amplo das relações sociais fundamentais. Ainda assim, revoluções incompletas ou revoluções derrotadas são revoluções. E nesse debate sobre a relação entre revolução e o regime democrático, Raquel também é enfática em negar a ideia de que a primeira, né, a revolução, tenha sido parteira do segundo, da democracia, enfatizando muito mais a perspectiva de que a democracia representativa foi a coveira da revolução. Ou seja, de que, notadamente, desde novembro de 1975, acelera-se a marcha da contra-revolução em sua modalidade democrática. Ou, usando as palavras da própria Raquel, a democracia direta é filha da revolução e a democracia representativa é filha da contra-revolução. Essa é uma segunda tese central do livro, em que Raquel incide sobre o debate historiográfico. O último capítulo do livro é um livro centrado é um capítulo centrado nessa discussão com outros historiadores sobre as relações entre revolução e regime democrático. Mas há outras contribuições ao debate historiográfico fundamentais. Eu quero destacar uma última que me parece ser, de fato, a tese de fundo, a tese central do livro, que é a do protagonismo da classe trabalhadora no processo revolucionário desencadeado pelo 25 de abril. Trata-se da história do povo na Revolução Portuguesa, povo naquele sentido preciso, né, que Raquel definiu e a que eu já aludi, porque foi esse povo trabalhador quem moveu adiante o processo revolucionário. E o fez através de lutas sociais generalizadas e massivas, e através do exercício de formas diretas e organizadas desde a base de poder democrático, de democracia direta. Lutas sociais como as greves foram minuciosamente estudadas nesse trabalho. Mais de um capítulo é dedicado às greves, né, e as greves são, como eu disse, quantificadas, existem tabelas, quadros. As greves são reproduzidas, né, por narrativas daquelas que foram mais importantes, né, notadamente greves da TAP, greves da Lisnave, greves da imprensa portuguesa, foram detalhadamente narradas, né, no livro, né, mas há também recuperações de lutas sociais como a das ocupações de casa, da luta pela reforma agrária, as disputas em torno da área cultural, da área artística, né, tudo isso compondo um quadro, né, em que fica nítido para o leitor o peso que esse povo trabalhador teve pressionando, né, a revolução numa determinada direção, né, apesar dos esforços do Estado para conter essa pressão das lutas que vinham de baixo, né. Essas lutas foram reprimidas por diferentes governos depois do 25 de abril, e esse é um ponto que Raquel destaca muito bem, mas resultaram, no médio prazo, em conquistas substanciais. Num primeiro momento, do saneamento, né, essa expressão típica da Revolução Portuguesa, dos colaboradores da ditadura, às conquistas salariais, de jornada de trabalho, de direitos fundamentais, né, e, no médio prazo, né, as conquistas relacionadas àquilo que foram os fundamentos do Estado Social em Portugal, notadamente a conquista do direito ao trabalho, né, que Raquel examina no seu livro.
e reprimidas, né, pelo Estado, tais lutas nem sempre foram apoiadas pelos partidos que tiveram base eleitoral entre os trabalhadores, porque esses partidos, Raquel demonstra no seu livro, quase sempre se mostraram mais comprometidos com a sustentação da estabilidade dos governos ou da estabilidade da produção econômica nacional em suas bases capitalistas do que com essas lutas, que, afinal de contas, davam origem a um outro poder, um poder de base, um poder a partir do local de trabalho, criando situações de controle operário, como se fala aqui, né? Isso é um dos pontos fortes do livro. Raquel investe numa discussão, há um capítulo em que ela investe na discussão sobre o controle operário, mostrando como ele se distingue da autogestão, que ela havia também discutido em outro capítulo, da cogestão, né? Justamente porque o controle operário das empresas, assim como a organização dos trabalhadores por local de moradia, a organização dos trabalhadores nas regiões agrícolas, né, criam uma dualidade de poderes, criam um outro poder. Essa é outra tese central do livro, ou seja, aquela que afirma que entre 1974 e 75 viveu-se uma situação de dualidade de poderes, agravada em setembro, a partir de setembro de 75, quando explode a auto-organização dos soldados das Forças Armadas, num contexto que, num dos últimos capítulos do livro, Raquel vai caracterizar como de crise revolucionária. Nas palavras da nossa autora, nasce neste chão de fábrica um outro poder. Emerge uma situação de dualidade de poderes. É um poder que não aceita, em grande parte dos casos, os sucessivos pedidos do governo, do Partido Comunista e do Partido Socialista para pararem as greves anárquicas. O governo chega mesmo a reprimir algumas greves com armas. E aqui essa citação a Raquel. Mas a dualidade de poderes significa também que, do lado do Estado, o regime ditatorial caiu, mas não o poder de classe da burguesia. O Estado, Raquel faz questão de mostrar isso, manteve-se ao longo de todo o processo com as suas características de Estado capitalista burguês. Entre o poder que nascia das fábricas e o poder de Estado, continuou existindo uma barreira que era posta não apenas pelo potencial repressivo, coercitivo do aparelho de Estado, mas era posta também pelas fragilidades das organizações de trabalhadores que começavam a surgir desse processo de democracia direta, dos conselhos de base, e, de outra face, pelo compromisso com a ordem daquelas organizações de trabalhadores que atuavam no plano institucional, eleitoral, com uma maior visibilidade. É tendo em vista o protagonismo dos trabalhadores, com as ondas de greves e ocupações a puxar o barco, né, das mobilizações sociais, e tendo em vista essa questão da dualidade de poderes, que a Raquel propõe, eu tinha falado isso no início, né, uma periodização original do processo revolucionário português. O livro trata de 19 meses, porque, para Raquel, 2 marcos de rupturas profundas existem nesse processo. O golpe de 25 de abril de 1974, que pôs fim à ditadura e iniciou a Revolução, e o golpe de 25 de novembro de 1975, que iniciou a contra-revolução pela via da instalação da democracia representativa. E entre esses 2 marcos, Raquel encontra 4 períodos, né, que possuem especificidades dentro do processo revolucionário. O primeiro deles, o período de abril a setembro de 1974, quando ocorrem muitas greves e quando, de certa forma, se conquistam as liberdades fundamentais, as liberdades civis, né, e os trabalhadores voltam à cena política com protagonismo. O segundo período vai de setembro de 1974 a fevereiro de 1975, segundo a análise da Raquel, porque é o período em que a luta contra os despedimentos, né, as demissões, como falamos no Brasil, e o crescimento das ocupações de fábrica, em meio ao aprofundamento da crise econômica, leva os trabalhadores a uma maior organização de base, a uma radicalização das suas propostas e das suas modalidades de mobilização. Um terceiro momento,
entre fevereiro e setembro de 1975, equivale ao momento em que o controle operário, né, é mais visível. E, por fim, entre setembro e novembro de 75, aquilo que, como eu mencionei, Raquel define, o momento que Raquel define como um momento de crise revolucionária, em que as bases do poder de classe do Estado capitalista se viram realmente ameaçadas. E são momentos como esse em que a história se mostra, né, aberta a possibilidades múltiplas. A possibilidade que foi vitoriosa foi a de um golpe que pôs fim à ameaça, né, às bases do poder de classe do Estado capitalista. Mas outras possibilidades estavam ali colocadas e Raquel é muito feliz em resgatar essas possibilidades nessa sua análise do período que ela chama de período de crise revolucionária. Bom, o final do livro alça voos maiores no tempo, estabelece balizas para que a gente pense o nascimento e a crise do Estado social em Portugal, relacionando esse processo à Revolução e ao que Raquel aponta como sua derrota, né? Derrota avaliada na longa duração. Mas aí eu já estaria contando o final do livro, que não é uma boa tática para vendê-lo. Então, vou parar por aqui na minha apresentação do livro, né? E vou dizer, por fim, que, como brasileiro, né, tem uma dupla inveja no caso desse livro, né? Primeiro, a inveja de que Raquel, que é uma historiadora tão brilhante, né, esteja aqui e não lá. Mas a segunda, ainda mais significativa, e ela vai me compreender, é a inveja do processo revolucionário que foi vivido pela sociedade portuguesa. Nós vivemos no Brasil uma longa ditadura, aliás, vivemos 2 longas ditaduras ao longo do século XX, somadas não chegam ao tempo da ditadura portuguesa, mas ainda assim, um longo processo de ditadura que não terminou com uma experiência revolucionária. E isso explica muito dos limites que vivemos no processo político e social brasileiro, comparado com o processo português, né? E lá no Brasil nós já pedíamos, né, por uma revolução havia muito tempo. Raquel, que gosta muito da música popular brasileira, começa e termina o livro, né, com uma canção cuja letra foi modificada, de Chico Buarque de Holanda, né, que em 74 para 75 pedia: manda urgentemente um cheirinho de alecrim, né? E depois do fim do processo revolucionário, na cronologia que Raquel aqui estabelece, né, altera a letra da música e fala em manda novamente um cheirinho de alecrim. Eu acho que hoje em dia, nós no Brasil, mas vocês aqui também em Portugal, estamos todos necessitando, né, novamente e urgentemente de mais cheiro de alecrim, de mais revolução. Obrigado, e qualquer dúvida é com a Raquel, não comigo, tá?